Já parou para pensar como um homem tão forte pode ter sido derrotado sem que uma única espada fosse levantada contra ele? Sansão, o guerreiro invencível, aquele que rasgava leões e derrubava exércitos inteiros, foi destruído por uma única mulher. Mas o que realmente aconteceu ali? Dalila o traiu por dinheiro, ou havia algo mais profundo por trás disso? Será que a história de Sansão foi apenas um caso de fraqueza emocional? Ou há uma verdade escondida que poucos percebem? Se você acha que a queda de Sansão foi apenas sobre um corte de cabelo, está na hora de olhar essa história com outros olhos. A verdade é que Dalila não apenas o traiu, ela o desmontou peça por peça, usando algo muito mais perigoso do que armas: a manipulação. E acredite, essa mesma estratégia ainda destrói pessoas hoje. Quem nunca confiou em alguém que no fim revelou ter segundas intenções? Quem nunca ignorou os sinais de alerta e acabou pagando um preço alto por isso? E aqui está o detalhe mais chocante. Dalila não era qualquer mulher. Ela sabia exatamente como conduzir Sansão até sua própria ruína. E fez isso de forma calculada, sem pressa. Mas por quê? O que levava alguém a trair dessa forma? Será que Dalila realmente amava Sansão ou tudo não passava de um jogo desde o começo? Mais importante ainda, como Sansão, um homem escolhido por Deus, caiu em uma armadilha tão óbvia? A história de Sansão e Dalila é mais do que um relato antigo. É um alerta para qualquer pessoa que já confiou em alguém que não merecia essa confiança. Sansão tinha força, mas não tinha discernimento. E isso custou sua liberdade, sua visão e, no fim, sua vida. Mas será que ele foi apenas vítima de uma armadilha bem planejada? Ou havia algo dentro dele que já o preparava para essa queda? Fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga essa história para sempre. Vamos desvendar os bastidores da traição mais famosa da Bíblia e entender por que Dalila realmente traiu Sansão. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Desde o ventre de sua mãe, Sansão já era um homem marcado pelo propósito divino. Seu nascimento não foi um acaso, mas uma resposta direta de Deus ao clamor de um povo oprimido. Escolhido para ser um nazireu, ele deveria seguir um voto sagrado, sem cortar o cabelo, sem beber vinho e sem tocar em nada impuro. Essas restrições não eram meras regras, mas um lembrete de que sua força não vinha dele mesmo, e sim da aliança com Deus. No entanto, ser um escolhido não é sinônimo de vida fácil. Pelo contrário, muitas vezes é um chamado para desafios e provações que testam cada fibra do caráter. A força de Sansão não era apenas física, era um símbolo do que acontece quando alguém se mantém conectado ao seu propósito. Ele não apenas derrubava portões de cidades ou derrotava exércitos inteiros com as próprias mãos, mas também era um instrumento vivo da justiça divina. Era um homem cujo nome fazia os filisteus tremerem. Mas aqui entra um detalhe essencial. Quando uma pessoa se torna poderosa, os inimigos não tentam vencê-la pela força, mas pela fraqueza. E é exatamente isso que começou a acontecer com Sansão. Seu maior desafio não estava nos campos de batalha, mas nas escolhas que fazia em sua vida pessoal.
A grande ironia da história de Sansão é que, apesar de sua força sobrenatural, ele era vulnerável como qualquer outro ser humano. A força exterior pode impressionar, mas a verdadeira batalha acontece dentro de nós. Quem nunca se sentiu forte em um momento e fraco no outro? Quem nunca teve uma convicção clara, mas no calor do momento cedeu a uma tentação? Para Sansão, a luta não era apenas contra os filisteus, mas contra suas próprias paixões e desejos. Ser um escolhido não anulava sua humanidade, apenas tornava suas escolhas mais decisivas. E aqui vem a questão: o que acontece quando alguém começa a se afastar do seu propósito? Aos poucos, Sansão foi flertando com os limites de seu chamado. Ele tocava em coisas impuras, brincava com a tentação e confiava mais em sua força do que na orientação divina. Isso não aconteceu de uma hora para outra, mas de forma sutil, como acontece com qualquer um que ignora pequenos sinais de alerta. A queda raramente acontece de forma repentina. Ela é construída em decisões aparentemente inofensivas que, no final, resultam em um desastre. A Bíblia não apresenta Sansão como um herói perfeito, mas como um homem real, cheio de falhas e glórias. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão impactante. Afinal, quantas vezes pessoas talentosas, chamadas para algo grande, acabam tropeçando em suas próprias fraquezas? Quantas vezes a confiança em si mesmo ultrapassa a dependência em Deus? Sansão nos ensina que o maior perigo não vem de fora, mas daquilo que permitimos crescer dentro de nós. A força física pode nos levar longe, mas sem discernimento ela se torna um fardo. Mesmo assim, Deus nunca o abandonou. A aliança feita antes de seu nascimento ainda estava lá, esperando ser restaurada. O problema é que Sansão não percebeu isso no auge de sua força, mas no momento de sua fraqueza. E talvez seja assim com muitas pessoas. Algumas só entendem seu verdadeiro propósito quando perdem tudo. O que teria acontecido se Sansão tivesse entendido isso antes? Quantas batalhas poderiam ter sido vencidas sem tanta dor? Mas como veremos adiante, cada escolha traz consequências. E para Sansão, essas consequências estavam apenas começando. Sansão era temido não apenas por sua força física, mas pelo que ela representava. Um homem escolhido por Deus, impossível de ser derrotado. Ele rasgou um leão como se fosse um cordeiro, derrubou um portão de cidade nos ombros e, armado apenas com uma queixada de jumento, aniquilou 1000 soldados filisteus. Seu nome ecoava entre os inimigos como um pesadelo vivo. Mas mais do que um guerreiro invencível, Sansão era um símbolo do que acontece quando alguém caminha no propósito divino. Enquanto ele se mantinha alinhado com sua missão, nada podia detê-lo. Porém, o problema de quem nunca perde é começar a achar que nunca perderá. E aqui está o ponto crucial. Quando alguém se acostuma com a vitória, pode começar a subestimar o risco da derrota. Sansão confiava tanto em sua força que passou a brincar com o perigo. Ele desdenhava dos filisteus, provocava seus inimigos e, de certa forma, acreditava que nada poderia atingi-lo. Mas a questão nunca foi sua força, e sim de onde ela vinha. No momento em que alguém começa a confiar mais no próprio poder do que na fonte dele, os alicerces começam a tremer. E quantas vezes isso acontece na vida real? Pessoas talentosas que, por causa do sucesso, passam a agir como se nunca fossem falhar. Empresários que desprezam pequenos erros até que eles virem crises gigantescas. Relacionamentos que começam fortes, mas se desgastam porque um lado acha que o outro nunca vai sair dali. O orgulho é sutil e ele sempre vem antes da queda. Com Sansão, não foi diferente. Cada vitória que ele acumulava o levava um pouco, mas para perto do dia em que baixaria a guarda no momento errado. A questão não era apenas força,
mas destino. Sansão nasceu para libertar Israel, mas suas ações nem sempre estavam alinhadas com essa missão. Ele derrotava inimigos, mas também se envolvia com mulheres filisteias, flertava com a cultura de um povo que deveria combater e ignorava os sinais de perigo. Era como um guerreiro que vence uma batalha, mas em vez de reforçar as muralhas, se senta para celebrar no meio do campo de guerra. Em algum momento, os inimigos encontrariam uma brecha. E aqui entra um ponto curioso. A fraqueza de um homem. Forte nunca está onde todos acham que está. Os filisteus tentaram vencer Sansão na força bruta e falharam miseravelmente. Então, perceberam que a batalha não era nos campos de guerra, mas no coração do guerreiro. Era lá que deveriam atacar. Eles não precisavam de um exército para derrotá-lo. Bastava alguém que soubesse onde atingi-lo. E foi assim que o nome Dalila começou a entrar em cena. Por isso, a história de Sansão é uma lição sobre vigilância. Não importa quão forte alguém pareça ser, todos têm um ponto vulnerável. E muitas vezes, o que nos derrota não é aquilo que enfrentamos diretamente, mas aquilo que deixamos entrar aos poucos, sem perceber. Sansão derrotou milhares, mas não viu o golpe mais perigoso chegando. Afinal, o verdadeiro inimigo não vem com espadas. Ele vem com palavras doces, intenções ocultas e promessas vazias. E era apenas questão de tempo até que ele descobrisse isso da pior forma possível. E então, Dalila apareceu. Uma mulher sedutora, envolvente, daquelas que não precisam levantar a voz para serem ouvidas. Sansão, acostumado a enfrentar guerreiros e leões, se viu diante de algo que sua força não podia esmagar: o jogo da manipulação. O homem que já havia rasgado portões e destruído exércitos foi, pouco a pouco, se tornando prisioneiro de um relacionamento perigoso. Dalila não chegou com armas, mas com palavras doces. E isso é algo que muitos subestimam: o perigo que não parece perigoso. A força de Sansão estava nos músculos, mas sua fraqueza estava no coração. Ele, que nunca temeu uma batalha, não percebeu que estava pisando em um campo minado emocional. Dalila, com seu jeito sutil e encantador, soube como plantar dúvidas, alimentar a vaidade e fazer com que ele confiasse nela sem questionar. E assim, pouco a pouco, o homem invencível começou a baixar sua guarda. O problema de confiar cegamente é que, quando se percebe a armadilha, já é tarde demais. Mas quem nunca caiu nessa armadilha? Quantas vezes as maiores quedas não começam com algo aparentemente inofensivo? Uma decisão impulsiva, uma confiança mal colocada, um alerta ignorado. Sansão estava prestes a viver uma lição que muitos só entendem depois que perdem tudo. E Dalila, com paciência e estratégia, foi puxando os fios da trama até prender completamente aquele que todos julgavam ser indomável. E aqui está algo curioso. Sansão, por mais forte que fosse, já havia passado por experiências semelhantes. Ele já havia se envolvido com filisteias antes e visto o perigo de se misturar com quem não compartilhava sua fé e valores. Mas, quando a emoção fala mais alto que a razão, até as lições do passado são ignoradas. Ele achava que controlava a situação. Achava que sua força sempre o salvaria. Mas não percebeu que, dessa vez, a batalha não era contra soldados, e sim contra uma mulher treinada na arte da persuasão. Dalila, por outro lado, não era apenas uma mulher apaixonada. Ela tinha um objetivo claro: descobrir o segredo da força de Sansão. E sabia que isso não aconteceria com pressão, mas com paciência. A manipulação não acontece de uma vez, mas aos poucos, como veneno diluído em mel. Ela se aproximou, ganhou sua confiança, fingiu preocupação. E a cada conversa, a cada toque de carinho, Sansão se afundava mais, sem notar o perigo crescente. E esse é o ponto.
Muitas quedas não acontecem de uma só vez, mas em pequenas concessões diárias. Sansão, acostumado a vencer desafios, começou a relaxar. Achava que podia brincar com o perigo, testar limites, flertar com aquilo que deveria evitar. Mas cada segredo compartilhado, cada vez que ele cedia um pouco mais, era um passo em direção à armadilha final. E Dalila sabia disso melhor do que ninguém. O guerreiro estava sendo vencido sem uma única espada ter sido levantada. O mais irônico, ele ainda não sabia disso. E quando alguém não percebe que está perdendo, não luta para vencer. Enquanto Sansão se envolvia cada vez mais, Dalila preparava o golpe final. E quando esse golpe viesse, seria devastador. Sansão, acostumado a esmagar exércitos, não percebeu que seu maior inimigo estava dentro de sua própria casa. Dalila, com seu olhar doce e palavras envolventes, não estava ao seu lado, mas contra ele. E a cada noite que passava ao lado dela, mais perto da ruína ele ficava. Enquanto ele acreditava estar vivendo uma paixão, Dalila arquitetava sua destruição, e tudo por um preço. Os príncipes filisteus ofereceram a ela uma fortuna para entregar o segredo da força de Sansão, e ela aceitou sem hesitar. O amor era apenas um teatro, e Sansão era o único que não tinha recebido o roteiro. Mas Dalila não podia simplesmente arrancar a verdade de Sansão de uma hora para outra. Homens fortes não se dobram à força, mas sim à insistência. Então, ela usou uma estratégia letal, a repetição emocional. No começo, fez parecer uma simples curiosidade, depois um jogo de casal. Mas conforme os dias passavam e Sansão resistia, ela mudou de tática. Se fez de vítima, chorou. Acusou-o de não confiar nela. Transformou a resistência dele em um fardo. E Sansão, que já havia vencido 1000 homens com uma queixada, começou a perder para um simples: se você me amasse de verdade, me contaria. E esse é o perigo da manipulação emocional. Quantas pessoas já cederam a coisas erradas apenas para agradar alguém? O medo de decepcionar, de parecer insensível, de perder um relacionamento, pode ser mais forte do que o medo de uma derrota real. E Dalila sabia exatamente como usar isso a seu favor. Cada dia, cada insistência, cada nova acusação fazia Sansão se cansar mais. E o problema de lutar batalhas erradas é que, quando chega a batalha certa, já não se tem forças para resistir. Depois de tanta pressão, Sansão, esgotado, cedeu. Falou o que jamais deveria ter falado. Revelou o segredo que sempre o protegeu. Seu cabelo nunca poderia ser cortado, pois era o símbolo de sua aliança com Deus. E no instante em que essa verdade saiu de sua boca, sua derrota já estava selada. Dalila finalmente tinha o que queria. E o homem que nunca foi vencido por espadas caiu pelo peso de suas próprias palavras. Dalila esperou o momento certo. Esperou Sansão dormir profundamente ao seu lado, sem desconfianças, sem medo. Então chamou os filisteus, que entraram sorrateiros. E ali, enquanto Sansão dormia tranquilo nos braços daquela que amava, suas forças foram arrancadas junto com seus cabelos. O símbolo de sua consagração a Deus foi cortado sem que ele pudesse reagir. Pela primeira vez na vida, Sansão estava indefeso. E quando acordou, tentou se levantar como antes, achando que sua força ainda estava ali. Mas já era tarde. A presença de Deus o havia deixado. Os filisteus não perderam tempo. Saltaram sobre ele, cegaram seus olhos, acorrentaram seus pés e o levaram como prisioneiro. O grande guerreiro de Israel, que aterrorizava seus inimigos, agora era um escravo, cego, arrastado para o meio de seus algozes. A força que ele tanto confiava já não existia mais, porque não estava nos músculos, mas na presença de Deus. E essa presença foi rompida no momento em que Sansão desprezou seu chamado. Ele finalmente percebeu o que havia acontecido.
Mas agora já era tarde demais para voltar atrás. Ou será que não? Sansão, o homem que já fez os filisteus tremerem, agora era um prisioneiro humilhado. Sem sua força e sem sua visão, ele foi arrastado como um troféu vivo para as ruas inimigas. O escolhido de Deus agora era um escravo, acorrentado, conduzido como um animal. E o pior de tudo, ele sabia que não podia culpar ninguém além de si mesmo. Não foi a força dos filisteus que o derrubou, mas sim a sua própria arrogância e descuido com aquilo que Deus lhe confiou. A traição de Dalila foi apenas o golpe final em uma série de escolhas erradas. Os filisteus não queriam apenas aprisioná-lo. Eles queriam humilhá-lo. Fizeram dele um objeto de escárnio, um símbolo da derrota de Israel. O guerreiro invencível, que uma vez matou 1000 homens sozinho, agora era forçado a girar um moinho como um escravo qualquer. Seu corpo era o mesmo, mas seu espírito estava quebrado. Ele, que já levantou os portões de Gaza sobre os ombros, agora arrastava correntes nos pés. A maior prisão de Sansão, porém, não era de ferro, mas de arrependimento. E aqui está uma verdade dura. A queda de um homem não acontece de uma só vez, mas em camadas. Sansão perdeu sua força antes mesmo de Dalila tocar em seu cabelo. Ele perdeu no dia em que brincou com a tentação, ignorou alertas e subestimou seus inimigos. A mesma história se repete todos os dias. Talentos desperdiçados, vidas destruídas, oportunidades jogadas fora por pequenas decisões erradas ao longo do caminho. O orgulho cega antes que os inimigos possam fazê-lo. E com Sansão, essa cegueira veio tarde demais, mas Sansão não estava apenas cego, ele estava sozinho. Os gritos de multidões o zombando ecoavam ao seu redor, mas dentro dele só havia silêncio. O silêncio de quem perdeu tudo e percebeu tarde demais. Se antes ele era aclamado, agora era ridicularizado. Se antes ele tinha um propósito, agora era só mais um prisioneiro sem esperança. O mundo é cruel com aqueles que caem. Enquanto se está no topo, muitos estão por perto, mas na queda sobra apenas o vazio. Só que existe algo que os filisteus não perceberam. Enquanto Sansão estava no chão, seu cabelo começava a crescer novamente. Eles tiraram sua força, mas não podiam tirar sua aliança com Deus. Eles o cegaram, mas não podiam impedir que ele visse a verdade sobre si mesmo. Sansão perdeu tudo o que tinha, mas pela primeira vez começou a entender o que realmente importava. E ali naquele moinho, nas sombras de sua humilhação, um novo Sansão começava a nascer. E essa é a grande lição. A queda nunca precisa ser o fim. O mesmo Deus que permitiu a humilhação de Sansão ainda estava lá, esperando por um coração quebrantado. O arrependimento tem poder. A questão não era mais a força de Sansão, mas sim a sua fé. Enquanto ele girava aquele moinho, algo dentro dele começou a mudar. Talvez sua maior vitória não fosse derrubar exércitos, mas finalmente entender que sua força nunca foi sobre ele, mas sobre Deus. O guerreiro que um dia confiou apenas em si mesmo estava prestes a dar seu último passo. E dessa vez, não seria pelo seu próprio orgulho, mas pela glória de Deus. Mas para isso, Sansão precisaria de uma última chance. Ele a teria. Sansão, agora sem visão e sem liberdade, finalmente enxergava a verdade que antes ignorava. Não era mais o homem invencível, nem o terror dos filisteus. Ele não tinha nada além das correntes nos pés e o peso do arrependimento. Mas, ironicamente, foi nesse estado de humilhação que ele começou a compreender o real significado de sua força. Seu verdadeiro poder nunca esteve nos músculos ou no cabelo, mas na aliança que tinha com Deus. E essa aliança, embora quebrada, ainda podia ser restaurada. E essa é uma das maiores lições da vida. Enquanto há arrependimento, há redenção.
Deus nunca escolheu Sansão pelo que ele podia fazer, mas pelo que ele poderia ser. E agora, no silêncio de sua dor, Sansão fazia o que não fez quando estava no auge. Orava, refletia, se humilhava diante de Deus. O homem que antes confiava apenas em sua própria força, agora entendia que dependia completamente do Senhor. E foi nesse exato momento que algo começou a mudar. Os filisteus, cegos pela arrogância, não perceberam o que estava acontecendo. Eles achavam que haviam vencido Sansão de uma vez por todas, mas não sabiam que a força dele estava voltando. Enquanto zombavam e celebravam, os fios de cabelo de Sansão cresciam novamente. E com cada fio que nascia, crescia também sua fé. Mas dessa vez, não era a mesma fé ingênua de antes. Era uma fé amadurecida pela dor, fortalecida pela perda e lapidada pelo arrependimento genuíno. E quantas vezes não acontece o mesmo na vida de muitas pessoas? Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Às vezes, Deus nos permite cair, não para nos destruir, mas para nos fazer enxergar que sempre estivemos apoiados naquilo que não nos sustentava de verdade. Sansão, agora sem orgulho e sem ilusões, entendeu que sua missão ainda não havia terminado. Ele poderia ter desistido, se rendido à humilhação, mas escolheu algo diferente, buscar uma segunda chance. E essa é a diferença entre aqueles que apenas lamentam e aqueles que se levantam. Sansão não ficou preso ao que perdeu. Ele olhou para o que ainda poderia fazer. Talvez não tivesse mais tempo para construir uma nova história, mas ainda tinha um último ato para cumprir. E essa é a essência da redenção. Deus não apaga o passado, mas transforma a dor em propósito. Ele não devolve apenas o que foi perdido, mas dá a chance de algo ainda maior, se o coração estiver no lugar certo. Enquanto os filisteus festejavam sua suposta vitória, Sansão começou a orar. Mas dessa vez, sua oração era diferente. Não era sobre si mesmo, não era arrogante, não era presunçosa. Era a oração de um homem quebrantado que reconhecia sua dependência total de Deus. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez. Esse pedido não era um desejo egoísta, mas a súplica de um homem que finalmente havia entendido seu chamado. Sansão queria que no final Deus fosse glorificado, e não ele. E Deus ouviu. A força voltou. Mas Sansão não queria apenas se reerguer, ele queria cumprir o propósito para o qual nasceu. Ele sabia que tinha uma última missão a cumprir. Agora, tudo dependia de sua coragem para dar o último passo. Os filisteus estavam em festa. O templo estava lotado. Milhares de pessoas celebravam a derrota de Sansão, rindo, bebendo, zombando do homem que um dia aterrorizou seus exércitos. Eles não sabiam que estavam prestes a testemunhar o maior ato de redenção da história, de Sansão. No centro da festa, cego e acorrentado, o guerreiro humilhado agora tinha mais clareza do que nunca. Seu corpo estava fraco, mas sua fé nunca esteve tão forte. E naquele momento ele sabia, essa seria sua última batalha. Ele foi, levado ao templo como um troféu vivo, um símbolo da vitória dos filisteus sobre Israel. Mas enquanto eles celebravam, Sansão tinha outra coisa em mente. Pediu para ser colocado entre as colunas principais do templo, aquelas que sustentavam toda a estrutura. Seus dedos tocaram a pedra fria, e naquele instante ele entendeu o que precisava fazer. Mas antes de qualquer movimento, ele fez o que nunca havia feito antes de suas lutas. Orou com humildade. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez. Dessa vez, sua força não era para alimentar seu orgulho, mas para cumprir seu destino. E aqui está algo poderoso. Quando um homem se rende totalmente a Deus, até sua maior fraqueza se torna uma arma poderosa. Sansão não estava ali para salvar sua própria reputação. Ele estava ali para cumprir a missão para a qual nasceu.
O escolhido de Deus havia voltado, mas dessa vez ele não lutaria apenas com os punhos, e sim com o coração. Era a última chance de mostrar ao mundo que a verdadeira força não está no corpo, mas no espírito. Então, com um grito que ecoou por todo o templo, Sansão empurrou as colunas com todas as suas forças. O chão tremeu, os pilares começaram a rachar, e em segundos o teto do templo desabou. Aqueles que zombavam dele foram esmagados pela própria estrutura que usaram para celebrar sua queda. Os príncipes filisteus, os líderes do exército, milhares de inimigos caíram junto com o templo. E Sansão, no meio dos escombros, cumpriu sua missão. Na sua morte, derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. E essa é a grande ironia da história. Sansão nunca foi tão forte quanto quando estava mais fraco. O que parecia ser sua destruição foi, na verdade, sua redenção. O homem que antes confiava apenas em si mesmo terminou sua jornada confiando completamente em Deus. Ele perdeu tudo, mas no final recuperou o que realmente importava: sua conexão com o propósito para o qual foi escolhido. E quantas vezes isso não acontece na vida real? Quantas pessoas precisam chegar ao fundo do poço para finalmente enxergar o que sempre esteve diante delas? Quantas histórias poderiam ter um final diferente se as lições fossem aprendidas antes da dor? Sansão poderia ter escolhido um caminho diferente, mas mesmo em sua queda, Deus usou sua vida para cumprir um propósito maior. A história de Sansão não é apenas sobre força física, mas sobre a força da fé, da redenção e da entrega total a Deus. E embora sua jornada tenha sido marcada por erros, sua última ação foi uma prova de que nunca é tarde para cumprir um propósito. A história de Sansão e Dalila é um alerta vivo sobre o perigo de confiar nas pessoas erradas e ignorar os sinais de alerta. Sansão era forte, mas não era sábio. Sua força física não foi suficiente para protegê-lo de uma armadilha emocional que ele mesmo ajudou a construir. Quantas vezes isso não acontece hoje? Quantas pessoas perdem tudo porque colocam sua confiança no lugar errado? Porque ignoram conselhos, alertas, sinais evidentes? A traição não acontece de repente, ela é tecida aos poucos, enquanto a vítima acredita estar no controle. E agora eu te pergunto, será que você está atento às Dalilas da sua vida? Será que tem algo ou alguém te enfraquecendo pouco a pouco, enquanto você acha que está no controle? A queda de Sansão não foi de uma vez. Ela foi construída por pequenas concessões diárias. O mesmo acontece com muitos. Uma escolha errada aqui, um alerta ignorado ali, e quando percebem, já perderam tudo. Se Sansão tivesse enxergado isso antes, sua história teria sido diferente. E a sua história, como vai ser? Mas há um detalhe essencial. Sansão caiu, mas não ficou caído. No fim, ele entendeu onde errou e usou sua última chance para cumprir seu propósito. E você vai esperar perder tudo para aprender ou vai agir agora, enquanto ainda tem tempo? Deus sempre dá uma nova chance para quem se arrepende e decide mudar o rumo. Mas essa decisão precisa ser sua. Se essa história falou com você, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou da história de Sansão? Quero saber sua opinião. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos transformadores como este. Essa pode ser a palavra que alguém precisa ouvir hoje.